Quando entramos numa igreja católica romana, que só vemos Jesus de duas maneiras: ou é Jesus morto numa cruz, todo sangrado, completamente sem poder fazer nada, sem poder, completamente destroçado, ou vemos Jesus completamente destruído, morto, todo sangrado, sem força, sem poder nenhum, ou vemos, por outro lado, ele nas mãos de Maria. Ou de uma ou de outra, vê-se que ele para a igreja católica não tem poder nenhum, e vê-se que todas as procissões, tudo o que se faz é sempre para venerar Maria e não Jesus. Eles parece que adoram ver Jesus morto sem poder nenhum na cruz. Parece que até que não sabem que ao fim de 3 dias o túmulo estava vazio. Ele vive agora para sempre. É claro que para eles convém que assim o seja, para que no subconsciente das pessoas fique aquela imagem de uma criança ou de um homem morto, que sem poder, para eles poderem cometer idolatria. Satanás assim vence as pessoas cometendo idolatria, não louvando a Deus, louvando a Satanás, que são os falsos deuses. Deixar isso bem claro, que quando eu digo falsos deuses, não há outro Deus, só há um Deus e um mediador, Jesus Cristo, mas louvando a outros aparentes deuses, estás a louvar a Satanás. Temos um exemplo muito bom na Bíblia, quando Nabucodonosor faz uma estátua toda em ouro e manda todos os povos do mundo louvarem aquela estátua, e 3 dos amigos de Daniel recusam-se completamente, sob pena de morte, a louvar aquela estátua. Aí vê-se o que é que a Bíblia e a palavra diz em relação a louvar estátuas. Nem sob pena de morte nós deveríamos fazê-lo, mas as pessoas, por um meio de ignorância, de falta de conhecimento, fazem-o gratuitamente hoje em dia. A Bíblia tem dezenas de versos exprimindo o quanto Deus odeia a idolatria. Vamos só agora ver uns poucos, porque para estar a ver todos o estudo seria muito, muito grande, não vale a pena. As pessoas podem ir procurar por elas próprias, se estiverem interessadas na verdade. Vamos agora ver aqui uns versos sobre idolatria. Vamos começar aqui os versos aqui pelo capítulo 20, aqui no versículo 4, aqui no Êxodo, onde diz: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do cá em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aqui vemos os 10 mandamentos de Deus. Se formos a uma Bíblia católica, o que eles fizeram foi retirar completamente o 2º mandamento, que diz para não se prostrar e não louvar as estátuas, e o 10º mandamento, que é da cobiça, eles dividiram em 2 mandamentos, assim para que as pessoas possam cometer idolatria. Agora vamos aqui a 2 Reis, capítulo 23, versículo 5. Tem uma história interessante, se quiserem ler depois. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Juda haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Juda e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Aqui claramente o louvor a Baal, que é uma história interessante aqui em 2 Reis, onde o rei Josias toma poder e decide fazer um novo pacto com o Senhor e retira de lá todos os sacerdotes, todos os que louvavam Baal, a lua, ao sol, e é uma história muito interessante, sem dúvida. Agora vamos aqui a Salmos, capítulo 135, o versículo 15 ao 18. Também muito interessante aqui ver aqui esta situação. O verso 15 começa por dizer: Os ídolos das nações são de prata e ouro, obras das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há sopro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem e todos os que nelas confiam. Sem dúvida, aqui a dizer claramente que todas as pessoas que louvam a ídolos ficam igual a elas, sem olhos, sem ouvidos, espiritualmente ficam sem ver, sem ouvir, ficam iguais às estátuas. Agora vamos aqui a Isaías, capítulo 2, versículo 8 ao 9, e diz aqui no versículo 8: Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isto a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Agora vamos aqui a Isaías, capítulo 42, versículo 8, e o versículo 8 diz:
Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Agora vamos aqui a Oséia, capítulo 8, versículo 4, e o versículo 4 diz: Eles estabelecem reis, mas não da minha parte. Constituem príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Agora vamos aqui a Atos 19, versículo 26, e vamos ver o que o versículo 26 diz. Estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que não são deuses os que são feitos por mãos humanas? Sem dúvida que não são deuses. Vamos aqui à primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 até ao versículo 21, e no versículo 14 diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Depois, um bocado mais à frente, do 19 ao 21, diz: E que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demónios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Vamos aqui ao último verso, no capítulo 22, verso 15, que no livro do Apocalipse diz: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui claramente vê-se que os idólatras são postos ao mesmo nível dos feiticeiros e assassinos e dos mentirosos. É um pecado muito grave para Deus. Tudo o que eu disse aqui hoje deve ser pesquisado. Incentivo as pessoas a pesquisarem, a saberem se é verdade ou não. Como eu já disse, isto não é nenhum ataque pessoal. Por outro lado, é tentar ajudar as pessoas a saberem da verdade desta organização assassina que matou milhões de pessoas, e quando tiver chance para fazê-lo, voltará a fazê-lo sem sombra de dúvidas. Eles até à Segunda Guerra Mundial estiveram envolvidos em milhares de mortes, ajudando o Hitler a chegar ao poder. Na Croácia, os próprios padres vestindo-se de soldados e matando as pessoas com as próprias mãos. Resumindo isto tudo, eu resumia dizendo que Jesus morreu por todos nós, só Ele nos pode salvar, não há outro caminho. A gente a fazer idolatria, a ouvir o que aquela organização demónica diz, obedecendo a eles, nós estamos num caminho de trevas, de condenação por Deus. Isto é feito da minha parte sem fins lucrativos absolutamente nenhums, é só o amor como o meu mestre me mandou dar a todos os humanos. Amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo, e por esses ensinamentos, por esses mandamentos eu o faço. Agradecia que ponderassem sobre o assunto, pensassem sobre o estudo que acabámos de fazer. Sem sombra de dúvidas, eu penso que o Senhor está mesmo às portas, como diz a Bíblia. Ele está muito próximo, os sinais o dizem. Ele disse que ia haver muitos sinais. Os sinais estão aí como nunca antes apareceram tantos sinais na face da Terra. Milhares de animais a morrerem em grande massa, tremores de terra em sítios que nunca tinha havido antes, e mais guerra, mais assassinatos, a homossexualidade a subir de uma maneira completamente como nunca houve antes na Terra, hoje em dia sendo permitido a casais homossexuais se juntarem legalmente, numa maneira civil, coisa que nunca aconteceu antes. Os sinais estão todos aí, Jesus está mesmo às portas. E eu agradecia que ponderassem sobre esse assunto, porque a ninguém é garantido o amanhã, por isso temos que pensar, se hoje nós morrermos, por onde é que iremos? É-nos dado inteligência pelo Altíssimo para podermos ponderar sobre estes assuntos. De onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos? São perguntas que qualquer ser inteligente devia fazer. E por esse lado, mais uma vez, incentivo-vos a ponderar sobre o que acabámos de estudar. E só há um Salvador, é Jesus Cristo, não há outro caminho. Ele morreu por todos nós e devemos louvá-lo e agradecer-lhe todos os dias. E Ele sim merece o nosso louvor, todo o nosso sacrifício, tudo o que nós temos para Ele deverá ser dado. Que a paz do Messias esteja convosco, Jesus Cristo, e até à próxima. Mais estudos virão em breve. Bem-aja, até à próxima.